Agora a gente entra numa questão também delicada, porque dizem que o brasileiro deixa tudo para a última hora. E sabia que a arte de deixar tudo para depois tem um nome? Se chama procrastinação. É um nome complicadinho, né? Você acorda todo animado para começar um projeto, mas de repente acontece algo, aí você desanima, deixa para depois, vai empurrando. Às vezes até o ambiente de muita bagunça não ajuda você a terminar aquele trabalho e o objetivo de concluir a tarefa vai ficando, ó, lá para trás. Isso tudo tem solução, sabia? E é com isso que sobre isso que a gente vai falar agora com a gestora em projetos e propósitos, Tatiana Parreira. Você pode mandar sua pergunta, participar comigo da entrevista pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Obrigada, Tatiana, por ter vindo. Bom dia para você. Eu que agradeço. É uma característica do brasileiro ou é do ser humano deixar tudo para a última hora? É uma característica do ser humano. Do ser humano. É, assim, todos nós, de alguma maneira, nos envolvemos nessa tensão existencial em algum momento que vai fazendo com que a gente deixe as coisas para depois. É lógico que existem culturas em que as pessoas são mais treinadas para lidar com isso, né? Mas o fato de uma pessoa, por exemplo, entregar um projeto numa data combinada não significa que ela não procrastinou em algum momento durante o desenvolvimento desse projeto, ou das atividades que ela desempenha na vida. Então, às vezes, um profissional que é muito atento à questão do tempo, gere bem a questão do tempo, não necessariamente ele não está procrastinando em outras áreas da vida dele. Ele pode, em outras áreas da vida, ser uma pessoa que tem muitas dificuldades para começar as atividades, deixa tudo para depois e vive essa tensão em outros ângulos da vida também. Isso é um medo? É uma defesa? O que é? Mônica, é uma resistência. É uma resistência. Né? A gente começa a resistir a desenvolver aquela tarefa. É algo assim. Normalmente, a maior parte de nós, a gente sabe que precisa fazer, tem um desejo de fazer aquela atividade, né, de desempenhar algo ali, mas a gente não começa. Né? E começa a se envolver com outras coisas, vai dando prioridade para outras coisas ao longo do dia e não começa aquela atividade que a gente de fato precisava começar. Vai deixando para a última hora, vai deixando para a última hora até que não tem mais jeito, né? E aí precisa fazer aquilo, mas já faz com um nível de estresse muito mais alto, né? E aí às vezes com um desprazer muito grande aquela atividade. E isso vale para tudo mesmo, assim. Então às vezes a gente vai ter essa dificuldade, não necessariamente como eu disse no trabalho, às vezes vai ser com uma organização do lar ou com uma atividade física, que a pessoa quer muito começar, um projeto pessoal, um relacionamento, né? Não necessariamente é só com a questão profissional. E aí isso vai gerando ansiedade, porque se eu deixo para depois, isso vai me consumindo? Exatamente. A pergunta que eu faço muito para as pessoas que me procuram nesse sentido é qual é a função de procrastinar? O que você ganha com isso? Né, assim. Ou uma outra pergunta boa para as pessoas começarem a pensar nesse sentido é assim, o que acontece com a minha vida se eu fizer o que eu quero fazer de fato? Essa pergunta é boa, hein? Gostei. São né? duas perguntas, São né? duas perguntas. Depois eu quero que você repita para o pessoal, porque chegou uma pergunta aqui do Wanderson. Ele falou, Mônica, sofremos muito isso na empresa que eu trabalho. Como fazer para reduzir a procrastinação? Olha, é um caminho que não tem como deixar de passar pelo autoconhecimento. Então, é muito importante que as pessoas se percebam. Incentivar o profissional, quando é dentro do campo organizacional, incentivar esses profissionais a perceberem como é o desempenho deles, como eles desenvolvem as tarefas, para que eles possam aprender sobre a própria procrastinação. Então, vamos dar um exemplo. Se dentro da minha equipe de trabalho, eu estou vendo que as pessoas estão deixando as coisas para a última hora, será que não está faltando um momento de reunião, no sentido da gente poder alinhar as atividades? Será que todo mundo tem clareza do que precisa ser feito ou da importância do seu trabalho para que uma outra pessoa possa continuar o trabalho dela? Então, esse contato entre as pessoas dentro da organização, essa comunicação mais clara e uma agenda mais compartilhada pode ajudar essa equipe em conjunto a trabalhar de uma maneira mais eficiente. Então, um contribuindo com o outro e compreendendo a importância da sua atividade dentro desse contexto. Então, coisas que podem ser feitas, né? Listas de tarefas, o uso da agenda, nós já conversamos sobre o uso da agenda aqui, agora, né? Vai ajudar. Então, a lista de tarefas, o que eu fiz, e aí a pessoa vai dando um ok para aquilo que ela conseguiu desenvolver, e aquilo já vai dando a sensação para ela de realização, ela começa a perceber que ela consegue. E cada profissional ir percebendo assim, quais atividades que eu deixo, quais eu tenho mais dificuldade de começar. Né? O que eu ganho com isso? Ou o que eu perco com isso? Quando a gente começa a se perceber,
como é o nosso processo de procrastinação, a gente começa também a ter condições de corrigir isso, né? De dar um apoio para isso e trabalhar. Mas dentro da organização, se ele é um gestor, né? Está percebendo isso na equipe dele, uma boa conversa, um direcionamento das atividades em conjunto vai ajudar as pessoas a olhar para o mesmo ponto, a olhar para o que precisa ser visto ali dentro daquele conteúdo, né? E ajudar a desenvolver. E essa questão, eu me lembro quando você trouxe a questão da agenda, né? Eu tenho feito e me ajuda muito, sabe? Né? De determinar ali as coisas que você tem que fazer para você, né, cumprir. E trazer isso para evitar a procrastinação, de você ter ali, seja o seu aparelho celular, seja a sua agenda, isso te dá um norte, te dá uma clareza, não é? Quando você visualiza. Sim. É muito importante a gente ter o planejamento, eu digo assim, né? Uma lista de tarefas é, de alguma maneira, se planejar, né? Para suas atividades. É muito importante porque direciona a gente, inclusive, para os imprevistos. Então, quando eu tenho uma agenda, ou quando eu tenho uma lista de tarefas, algo que vai me orientar nas minhas atividades, se surge um imprevisto, eu consigo tomar a decisão, né? E às vezes não é nem o imprevisto, né? São os tomadores de tempo. O celular, uma revista, algo que a gente às vezes para um pouco, né? Alguém que chama a gente para bater um papo, conversar e tal, desconcentra ali. E tudo isso acontece com todo mundo o tempo todo. É a vida, a gente né? A gente não controla o que está acontecendo todo o tempo. Mas se a gente tem clareza do que precisa ser feito, nós temos mais condições de tomar as decisões com mais presença, né? Não fica uma coisa solta. E isso vai até para a vida pessoal, porque a vida traz também, né? Ah, eu quero me casar, quero me separar, preciso me separar, quero mudar de casa. Ah, não, vou deixar isso, não vou pensar nisso agora, não. Né? Então, isso também eu tenho que trazer para a minha vida pessoal. Sim. Visualizar o que eu quero, Sim. escrever o que eu quero. Na verdade, a questão da procrastinação está ligada exatamente a isso. A maioria de nós sabe exatamente o que quer, mas nem sempre estamos dispostos a enfrentar o que precisamos enfrentar ou a fazer o que precisa ser feito para a gente chegar lá. Então, qual é a grande questão de começar a fazer as atividades e fazer as atividades de fato? É que se a gente começa, a gente consegue. Aí tem a Eleusa que está assistindo e acompanhando a entrevista aqui, Tatiana. Ela diz o seguinte: bom dia, meninas. Eu deixo tudo que vou fazer pela metade. Isso é procrastinação? Bom dia, Eleusa. É procrastinação também. Né? Porque se a gente não conclui aquela atividade, a gente não dá o passo seguinte. E o grande desafio da vida, assim, nesse sentido, é que se a gente consegue concluir e dar um passo, normalmente sobra tempo para a gente ficar com a gente, para a gente cuidar da gente, para a gente fazer coisas que dão prazer para a gente. E quando a gente está com um excesso de atividades ou com excesso de pendências, comecei e parei, comecei e parei, comecei e parei, a gente começa a ter uma sensação de que a nossa vida está ocupada. Então, é uma maneira de preencher a vida, mas que, na verdade, nos deixa pouco saudáveis. Né? Então, eu conheço muitas pessoas, atendo muitas pessoas que, às vezes, chegam com uma agenda lotada, cheias de pendências e dizem assim, nossa, mas eu gosto muito dessa vida agitada. Mas a pessoa não consegue sair do lugar. Passa 1 ano, passa 2 anos, ela olha para a vida dela e ela não consegue perceber uma evolução ou uma conquista de algo que ela gostaria muito, porque ela está ali sustentando aquela máscara, né? Ou sustentando aquela posição que não a realiza de fato, com uma sensação de que está vivendo, porque está, teoricamente, muito ocupada com muitas pendências por fazer. Bom para a gente pensar. Renata está te mandando um abraço, trabalhou com você. Obrigada. Viu? Aqui é Cadi, espero ter acertado o seu nome, tá? Disse o seguinte: tem que haver planejamento, mas dentro do possível de ser feito, porque planejar e não conseguir concluir causa insatisfação e desânimo para prosseguir. Uma reflexão que ela fez, a Cadi. Ótimo, Cadi, muito bom. É isso mesmo. É, né? É uma maneira de procrastinar também, né? Então, cria uma agenda lotada de atividades, um planejamento que é quase impossível de ser executado, porque não é real, né? O desafio de parar de procrastinar passa pelo desafio da gente se conhecer. O que é real? O que eu quero mesmo fazer? O que é a Tatiana de verdade, por exemplo? Né? O que faz muito sentido para mim? O que faz muito sentido, muito provavelmente, pode não ter a ver com a maior parte das atividades que eu tenho desempenhado no meu dia a dia. Então, quando a gente vai lidar com essa questão da procrastinação, muitas vezes a gente precisa perceber alguns aspectos sobre nós mesmos que a gente não gostaria tanto de ver, não. Mas é preciso coragem, como disse Guimarães Rosa, isso, né? E vale a pena. E vale muito a pena. Vale muito a pena, porque o que começa a acontecer quando a gente começa a olhar para esses aspectos? Começa a fazer sentido o que a gente faz.
Então, a gente não faz porque tem que fazer ou tem uma obrigatoriedade naquilo. A gente olha para a atividade, qualquer que seja ela, lavar uma louça, fazer uma atividade física, organizar os livros. Organizar os livros, ou fazer um projeto mesmo, né? Entregar uma atividade dentro da empresa onde eu trabalho e etc. Aquilo começa a fazer mais sentido. E aí a gente começa a entrar em contato com a vida por um outro ângulo. Não pela falta, pelo que me falta, mas pelo que existe, pela abundância que já é real. A Eva, do bairro Laranjeiras, a Eva Aparecida, olha, esse programa tá para mim hoje, porque eu quero tanto resolver algumas coisas na minha vida. E ela disse, não sei por onde começar. Pode ser por aquelas perguntas que você trouxe pra gente? Pode, Eva. Comece por você. Comece se percebendo como você faz as coisas no dia a dia, como é que você se organiza, se organiza. É uma coisa que você pode começar a observar, como é que é a sua rotina. E uma dica boa para as pessoas que querem começar a cuidar disso é assim, observe o seu corpo. Quando você vai fazer uma determinada atividade, fica tenso, não fica... Ou, por exemplo, eu preciso limpar aqui o ambiente. E aí eu não começo aquilo, né? Eu começo a ver o celular, eu vou conversar com alguém, tudo e não começa. Como que o corpo fica? Porque o corpo ajuda a gente a ficar no momento presente. Então, quando a gente está divagando muito, escapando muito da realidade ou do que a gente precisa fazer... A principal atividade que vai ajudar a gente naquele momento, volta para o seu corpo. Peraí, como é que eu estou me sentindo agora? O que tem aqui no meu ambiente? O que realmente eu preciso fazer? Respire e vai observando como o seu corpo fica em cada atividade para você ir se conhecendo e entendendo quais atividades fazem sentido, quais não fazem o menor sentido, quais você desempenha muito mais para... manter um status quo ou uma imagem que você gostaria de construir, mas que de fato não é a realidade, não é o que nós somos mesmo. E a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu consigo dar o primeiro passo? Segundo a Eva aqui, que é a coisa mais difícil que ela está tendo hoje. Sim. Dar Consegue. O primeiro passo. Consegue. E assim, dar o primeiro passo é muito importante, mas isso vai te chamar para uma sustentação. Então, eu comecei, mas eu preciso sustentar aquilo que eu comecei, né? Então, tem muitas pessoas que quando começam a cuidar da coisa da procrastinação e do próprio tempo, das próprias atividades, elas começam a fazer as coisas. Mas depois elas perdem o sentido. Para que eu estou fazendo isso? E aí volta para o movimento da procrastinação. Então, o caminho sempre passa por essa reflexão. Para que eu estou fazendo? Qual é o sentido disso para mim? Porque, na verdade, a gente usa o nosso tempo com o que faz mais sentido para nós. Inclusive para escapar. Então, se está muito difícil ficar comigo, se eu não quero lidar com uma questão na minha vida, eu começo a procrastinar. Tem muita gente que procrastina as questões profissionais, então vai trabalhar, né, começa às 8 da manhã, mas começa a trabalhar mesmo às 3 da tarde, por exemplo. Por quê? Porque aí a pessoa fica com excesso de pendências, precisa fazer hora extra, precisa levar trabalho para casa e começa a criar uma quantidade enorme de atividades na vida para não lidar, por exemplo, com um problema no casamento, ou na família, ou de saúde, para não ter que lidar com ela mesma, né? Então, ela sobrecarrega em termos profissionais. E o contrário também pode acontecer, né? Eu acho que temos o primeiro passo com todas essas dicas e informações que a Tatiana Parreira, que é gestora em propósitos e projetos, aqui com a gente hoje no Manhã Total. Tatiana, muito obrigada, viu? E olha, quer acompanhar mais? Você confere depois no nosso site, tá? Da TV Paranaíba. Tatiana, obrigada, viu? Obrigada. Pra gente pensar bastante, tá? Obrigada. Fique à vontade aqui.